Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre ansiedade. Bom, o número de pessoas ansiosas vem crescendo consideravelmente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Existem pesquisas científicas que apontam isso. E essas pesquisas falam também que parte desses números tão crescentes e visíveis se deve à nossa rotina, né? A quantidade de coisas que hoje nós temos para fazer, a ser uma geração que quer resultados melhores e mais rápidos o tempo todo e também ao grande número de acesso a informações que temos hoje, diferente de antigamente. Bom, eu nem sou tão antiga assim, mas quando eu fazia trabalho de escola, eu escrevia em papel ao maço. E eu precisava ir a uma biblioteca ou ter uma enciclopédia Barça, né, um volume apropriado, para que eu pudesse encontrar ali o conteúdo do meu trabalho, pesquisar e depois transcrevê-lo à mão, num papel ao maço que se eu errasse eu precisava jogar fora e começar tudo de novo. Depois a coisa foi se modernizando e aí as enciclopédias passaram a ser digitais em CD-ROMs. A gente colocava esses CDs no nosso computador e a gente conseguia ali dentro de um índice já pesquisar os temas daquela enciclopédia e depois fazer ali um Ctrl+C, Ctrl+V, mudar o conteúdo e facilitar o nosso dia a dia. Hoje com o Google isso parece muito antigo, né? Parece uma coisa da idade das pedras, porque a coisa evoluiu muito rápido. Eu também sou de um tempo em que as fotos precisavam ser reveladas. Os filmes eram caros e você comprava um filme de 36 poses e você podia fazer uma viagem, por exemplo, a Paris e você não ia tirar 60 fotos da Torre Eiffel, porque você tinha poucas poses, então você acabava tirando 3 ou 4 fotos, mesmo sem saber se aquelas fotos iam ficar boas ou não, porque a revelação acabava sendo um mistério. Hoje em dia a gente tira foto o tempo inteiro de tudo, muitas fotos, e você tem resultados imediatos. Você entra no Google e você tem acesso a todo tipo de informação. E isso faz também com que você se cobre mais, com que você sinta que você precisa saber mais, muito mais do que antigamente, que nem todo mundo era especialista e não tinha problema nenhum em você dizer eu não sei, ou eu não vi, não assisti, não soube. Hoje nós queremos pertencer muito mais a comunidades digitais em que as pessoas falam sobre determinados assuntos e nós também precisamos estarem antenados a eles, enfim, é uma cobrança muito grande e tudo isso vem aumentando a nossa ansiedade. Um outro dado dessas pesquisas é a nossa questão de comparação, porque ao longo da nossa vida, para nós sabermos algumas características sobre nós mesmos, nós nos comparamos. Ou seja, como eu sei se eu sou gordo ou se eu sou magro, se eu sou alto ou se eu sou baixo, se eu sou rico ou se eu sou pobre. Eu passo a me comparar com pessoas próximas a mim e tirar dali os meus resultados e com isso formar a minha ideia sobre aquilo. Então, se eu convivo com pessoas muito magras, eu posso me achar gorda e a partir do momento que eu começo a conviver com pessoas mais gordas, eu posso me achar magra. Depende muito de qual é o meu nível de comparação. Acontece que antigamente esse nível de comparação ele era mais restrito, porque você se comparava só com os grupos que você já conhecia. E hoje esse nível de comparação ele cresceu consideravelmente, porque a gente se compara com as pessoas que estão e fazem parte da nossa rede social, né? E o nosso nível de exigência vem crescendo cada vez mais, porque você acompanha mulheres perfeitas no Instagram e você acaba se comparando a elas e dizendo que de repente você não está tão em forma assim, mesmo que talvez você até esteja. Você não está tão inteligente assim, porque você segue pessoas que têm um nível intelectual muito superior ao seu. E tudo isso gera um sentimento de frustração e principalmente de ansiedade, por querer atingir aqueles resultados muito mais rápido, de parecer que você não tem tempo suficiente para chegar aonde você quer chegar. Então hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para diminuir a ansiedade. Bom, uma dica muito frequente é a relação entre ansiedade e meditação. Existem alguns estudos que comprovam que a meditação é sim um meio de melhorar e diminuir a ansiedade. Uma outra forma é a de conscientização de pensamentos, ou seja, de você trazer à sua razão os seus pensamentos.
Acontece que muitas vezes os nossos pensamentos ocorrem de forma automática e nós simplesmente pensamos, reagimos, mas nós não raciocinamos sobre aquele pensamento. Trazer os seus pensamentos para o seu córtex central, cerebral, é você fazer com que esses pensamentos sejam racionalizados, ou seja, quanto tempo eu tenho para alcançar esse objetivo? De quais são os passos que eu preciso dar para realizar esse objetivo? De que forma que eu posso fazer para tornar isso uma realidade na minha vida? E estruturar, fazer um planejamento. Isso ajuda na questão também da ansiedade. Existem algumas técnicas de PNL que também auxiliam na questão da ansiedade e você pode trabalhar com um profissional que atue nessa área. Coachings também utilizam ferramentas e técnicas para diminuir a ansiedade e, além disso, quanto mais você estimular o seu cérebro, melhor você vai controlar a sua ansiedade. E eu vou explicar para vocês qual que é a relação que existe entre as nossas funções intelectuais, nossas funções executivas e a ansiedade. Existe uma parte do nosso cérebro responsável pelo controle inibitório. E o controle inibitório é como eu controlo os meus pensamentos e como eu controlo os meus sentimentos. Então, o importante não é o que eu sinto, mas sim o que eu faço com o que eu sinto. E a partir do momento que eu consigo controlar melhor os meus pensamentos, eu consigo inclusive afastar de mim os pensamentos negativos. Eles vêm à minha mente e eu os controlo. Uma forma de fazer uma estimulação do controle inibitório é você, toda vez que tiver um impulso, parar, racionalizar, ou seja, trazer aquele pensamento para o córtex e pensar em outras estratégias daquilo. Então, toda vez que você se sentir ansioso, você parar e se perguntar: por que eu estou me sentindo ansioso? O que realmente está por trás desse pensamento de ansiedade que eu estou sentindo? Qual a pior coisa que pode acontecer? De que forma que eu vou agir se essa pior coisa acontecer? Quais são as minhas outras opções e estratégias? Fazendo isso, haverá uma diminuição considerável na ansiedade. Bom, essas são as minhas dicas para vocês sobre controle de ansiedade e estimulação do controle inibitório. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas e usem essas dicas no dia a dia de vocês. Deixem aqui embaixo os comentários sobre se vocês fizeram, como fizeram e o que sentiram de diferença. Eu espero vocês para mais vídeos em breve. Obrigada!